Poucos monstros inspiram tanto horror quanto os Illitids. Eles são temidos com razão por tudo e por todos. Poucos podem se comparar a eles em maldade, crueldade ou astúcia não diluída. Suas origens estão envoltas em mistério. Seus planos são enigmáticos e sua cultura e processos de pensamento são totalmente estranhos. Illitids são mais conhecidos por seu nome comum de Devoradores de Mente, e é um título apropriado. O ataque de um devorador de mentes atinge o ponto mais vulnerável da vítima. Ele pode destruir psiquicamente a personalidade de um alvo da mesma forma que um cirurgião retira a carne inchada. Tentáculos escorregadios de limo se contorcem através das bordas destruídas do osso para acariciar as espirais cinzentas e brilhantes do cérebro antes de retirá-los da presa consciente e gritando. De onde os Illitids vieram? Por que escolheram viver nas trevas eternas sob a terra? O que procuram? Por que se deleitam tanto com a crueldade e o horror? Essas são as questões que frustraram os sábios durante séculos. As respostas são surpreendentes e horríveis, mas fornecem pouca iluminação. Entretanto, se pode conhecer os devoradores de mentes sem entendê-los. Illitids são monstros humanoides, aproximadamente do tamanho de humanos. Sua carne lilás clara está coberta de lodo cintilante, e no lugar de uma cabeça humana, eles têm uma aparência assustadora que lembra um polvo de 4 membros. Sua má reputação é baseada em seu apetite horrível por cérebros vivos. Todos os Illitids maduros são dotados psionicamente, e alguns são magos, ou, raramente, feiticeiros também. Devoradores de mentes moram no subsolo e preferem permanecer lá. Eles às vezes são encontrados em abismos profundos e ruínas superficiais semi-enterradas, mas o mundo abaixo da superfície é seu reino. Nesse lugar, cheio de raças e monstros terríveis, devoradores de mentes estão entre os predadores mais perigosos das trevas. Um Illitid solitário caçando em seu elemento é mais do que páreo para um grupo de guerreiros da superfície, embora raramente ele esteja sozinho. Eles viajam com a proteção de seus asseclas, monstros subterrâneos escravizados ou, pior ainda, outros de sua própria espécie. Aqueles que exploram os caminhos subterrâneos profundos concordam que é melhor morrer, quase qualquer outra morte, do que cair nas garras dos devoradores de mentes. A anatomia de um devorador de mentes. Um devorador de mentes é aproximadamente comparável a um ser humano magro em altura e constituição, mas a semelhança externa para nesse quesito. A cabeça de um Illitid é uma visão monstruosa, semelhante a um polvo de 4 tentáculos sentado sobre os ombros da criatura. Os 2 olhos, uniformemente brancos e sem pupilas, estão protegidos sob as sobrancelhas proeminentes. A pele macia e úmida da criatura é de cor lilás e brilha sob uma fina camada de moco. Os devoradores de mentes têm 3 dedos longos e delgados, e um polegar oposto em cada mão, e 2 dedos palmados em cada pé. Cada dedo está coberto por uma unha de aparência horrível, que não é tão perigosa quanto parece. Na verdade, as unhas são compostas de cartilagem mole e apresentam pouco perigo para quem é atingido ou arranhado por elas. Internamente, os Illitids são semelhantes aos humanos. Mais precisamente, eles estão muito próximos da constituição base do hospedeiro no qual eles desenvolvem seus corpos antes da seromorfose. Eles têm corações, pulmões, fígados, baços, estômagos e sistemas digestivos, que são reconhecidos por qualquer anatomista. O processo de seromorfose altera a aparência desses órgãos, mas não sua função ou a necessidade de tê-los. O que altera, no entanto, é o sistema nervoso do corpo hospedeiro. O sistema nervoso de um Illitid é mais extenso e mais avançado do que o de qualquer ser humano. Cada parte do corpo de um Illitid está conectada ao cérebro, com conexões diretas invisíveis em qualquer outra criatura. Na verdade, o corpo inteiro de um Illitid é um cérebro estendido. Pode-se questionar o poder cognitivo de um fígado, mas não há dúvida de que um Illitid
tem uma tremenda consciência física de seu próprio corpo e condição física. Pelas razões explicadas, o cérebro de um Illithid é um anátema para seu corpo. O processo de seromorfose cria algo mais próximo do parasita do que do cérebro. Esse parasita se torna uma parte indispensável do corpo. Seu grande ponto fraco é que ele não produz as enzimas, hormônios ou energia psíquica essencial de que o corpo precisa para sobreviver e também funcionar. Esses componentes críticos devem vir de cérebros consumidos. Por causa do sistema nervoso abrangente, o alimento não passa por um simples trato gastrointestinal, mas por um sistema digestivo autoconsciente e cognitivo. Esse sistema absorve mais do que apenas a nutrição dos alimentos. Ele elimina enzimas, hormônios e, mais importante, energia psíquica. Os Illithids são conhecidos por consumir cérebros, mas também comem outros alimentos, a maioria dos quais contém várias quantidades dessas enzimas e hormônios necessários. Órgãos internos são boas fontes e têm uma alta classificação nos menus Illithid. Os cérebros estão repletos de todos os três e são a única fonte externa de energia psíquica. Os tentáculos de um Illithid podem variar de 0,6 a 1,2 metros de comprimento quando totalmente estendidos. Quando a criatura está em repouso e não excitada, os tentáculos parecem mais curtos. Mesmo assim, eles estão em movimento quase constante, se contorcendo distraidamente enquanto a criatura pondera. Esses membros são extraordinariamente hábeis e servem ao devorador de mentes como um par adicional de mãos, ao ponto de serem usados para pontuar ou acentuar a comunicação. Os tentáculos também são bastante fortes e resistentes. O conjunto de tentáculos envolve uma boca circular, sem mandíbula, cercada por fileiras de dentes pequenos e ásperos. Os dentes servem principalmente como ferramentas para segurar e evitar que pedaços escorregadios de massa encefálica caiam da boca. Um Illithid não morde a pele e o crânio de uma vítima. Em vez disso, dissolve-os com uma enzima poderosa transmitida por dutos nos tentáculos. Essa enzima age tão rapidamente que os tentáculos parecem empurrar o couro cabeludo e o osso como se atravessassem a argila mole. A enzima é altamente instável e nunca sobrevive mais do que um breve contato com o ar, tornando impossível sua coleta de Illithids mortos. Nenhum outro material além do muco Illithid é conhecido por resistir ao seu efeito corrosivo. Embora seus olhos brancos e sem pupilas sugiram cegueira, os devoradores de mentes enxergam muito bem. Sua acuidade está inteiramente no reino da visão no escuro, que opera até 18 metros. Sua audição é um pouco menos aguda do que a de um humano. Eles têm um senso de direção auditivo relativamente bom. Eles podem dizer de onde um som está vindo, mas eles têm um discernimento pobre, ou seja, a habilidade de separar e reconhecer componentes discretos de um som particular. Do nascimento à morte, a fisiologia do ciclo de vida dos Illithids é única e indescritivelmente horrível. Na configuração básica, o fanático pela mente é um anfíbio. A primeira parte de sua vida é passada como um girino saído de um ovo. Um Illithid adulto desova de forma hermafrodita 2 ou 3 vezes durante sua vida, depositando cerca de 1000 ovos em uma piscina de água salgada construída exatamente para esse propósito. Os ovos eclodem após cerca de um mês, liberando os girinos que se contorcem na piscina. Os girinos passam 10 anos na piscina, onde são alimentados com uma pasta gordurosa de material cerebral e outros órgãos preparados por assistentes de berçário. Depois de uma década, eles cresceram de uma fração de polegada para cerca de 3 polegadas de comprimento. Nesse ponto, em termos de sensibilidade e intelecto, eles ainda são pouco mais do que sapos inteligentes. Os viveiros são o lar de mais do que apenas girinos. No fundo da piscina reside um cérebro ancião, que sobrevive atacando os girinos indefesos. A minúscula porcentagem de girinos que sobrevivem a uma década na piscina, não mais do que alguns entre milhares, são corretamente considerados pelos Illithids como os espécimes mais aptos e astutos.
Ao sobreviver, eles ganham o privilégio de sofrer seromorfose. Este é o verdadeiro mistério do ciclo de vida dos Illitids, pois eles não desenvolvem seus próprios corpos. Em vez disso, um girino maduro é inserido na orelha, narina ou olho de um humanoide cativo e indefeso. Durante um período de vários dias, o girino se enterra no cérebro do hospedeiro, consumindo massa cinzenta e ganhando massa corporal em uma proporção quase igual. Quando o processo é concluído, o cérebro da vítima é completamente substituído pelo tecido inchado do girino. O girino é neurologicamente fundido com o que resta da parte inferior do tronco cerebral e assume o controle total do sistema nervoso do corpo. A vítima morre irrevogavelmente, mas o corpo vive, com um parasita servindo como seu cérebro. As vítimas podem ser resgatadas desse destino horrível, mas apenas se ajuda a chegar rapidamente. A única maneira segura de salvar a vítima é matando o girino. O girino em si é muito fácil de matar, mas sua localização dentro da cabeça da vítima é um fator complicador sério. Na maioria dos casos, a única maneira de garantir que o girino seja morto é esmagar ou incinerar a cabeça da vítima. Apenas certas raças são usadas pelos devoradores de mentes como recipientes de seromorfose. Em geral, os doadores devem ser humanoides e mamíferos. Humanos, elfos, drow, Githzerai, Githyanki, Grimlocks, Gnolls, goblinoides de tamanho médio e orcs são doadores procurados. Raças menores ou maiores do que essas, seja em altura, peso ou tamanho, nunca são usadas, e nem são raças reptilianas ou anfíbias. Halflings, anões, derro, duergar, gnomos, centauros e seus parentes, gigantes e kuotoas, podem ser usados como escravos ou comida, mas nunca são usados como sujeitos de seromorfose. Ao final da semana de seromorfose, nada resta da vítima. Seus tecidos originais foram inteiramente substituídos por outro rapidamente. A criatura é de sangue quente e hermafrodita, com expectativa de vida de 135 anos. Parece totalmente crescido, mas a criatura recentemente seromorfoseada é uma criança, apenas alguns dias depois de sua existência senciente. Ele deve crescer em aprendizado e experiência antes de atingir seu poder total. Esse processo varia de um para outro, mas o período médio de crescimento mental dura cerca de 20 anos. Illitids imaturos raramente são permitidos de transitar fora da segurança de uma cidade subterrânea. Eles parecem, na maioria das vezes, calmos, controlados e imparciais. Ocasionalmente, eles aparentam estar dominados por uma grande raiva, mas é difícil para outras criaturas distinguir se isso é uma emoção verdadeira ou uma exibição para impressionar estranhos ou inimigos. Por causa disso, muitos supõem que os devoradores de mentes tenham poucas emoções ou um tremendo autocontrole. Porém, ambas as suposições estão erradas. Os Illitids sentem emoções intensas, mas as internalizam quase completamente. Um devorador de mentes pode parecer calmo, mas, na verdade, estar furioso com um caldeirão de emoções sob a superfície. Além disso, as emoções de um Illitid são totalmente negativas. Raiva, medo, inveja, ódio, vergonha, indignação, desprezo, orgulho e ansiedade abrangem quase todo o seu repertório emocional. O mais perto que chegam de experimentar alegria é a sensação que têm ao comer um cérebro. Mas mesmo isso está misturado com tons sádicos e odiosos que não podem ser considerados felicidade, como a maioria das raças definiria. Este estado emocional negativo constante colore cada pensamento e percepção de um Illitid. Por não conhecer a felicidade, ele não perde tempo planejando como se tornar feliz. Orgulho, curiosidade saciada e autossatisfação são os estados emocionais mais elevados de um devorador de mentes. Esses sentimentos o motivam a agir. Variantes raciais. Os Illitids não são uma raça homogênea. Sua incubação de uma década como gerinos e o misterioso processo de seromorfose geram numerosas mutações e variações. A maioria deles não sobrevive. O Litarids. Um Litarid é imediatamente distinguível de um Illitid por duas características. Ele se eleva sobre seus primos, medindo de 2 a 2,5 metros
e meio de altura e tem 6 tentáculos em vez de 4. O nascimento de um Litharide é um evento significativo em uma colônia Illithid. Eles são suficientemente raros para que uma colônia com um único Litharide se considere sortuda. Como um girino, um Litharide é indistinguível de outros girinos. No entanto, ele gasta o dobro do tempo de um girino, 20 anos, em comparação com um padrão de 10, antes de atingir a maturidade. Sua verdadeira natureza não se torna evidente nem mesmo para outros devoradores de mentes até a seromorfose. Uma vez que um Litharide começa sua transformação, ele é saudado como algo semelhante a um profeta. Essas criaturas ascendem a posições de liderança civil ou militar dentro de suas comunidades e frequentemente recebem embaixadas diplomáticas de outras colônias que não são tão abençoadas. Além de sua maior estatura e status reverenciado, os Litharides vivem 2 vezes mais que os outros devoradores de mentes. Illithids feiticeiros. Considerando seus intelectos poderosos, não é surpreendente que muitos Illithids estudem magia. O que é surpreendente é que um pequeno número de Illithids são na verdade feiticeiros. Como o talento feiticeiro se manifesta em criaturas tão não-humanas e estranhas como devoradores de mentes, é um grande mistério para aqueles que estudam as bases da feitiçaria. Certamente, os devoradores de mentes não têm sangue de dragão. Pode ser que essa tendência dependa da história do corpo doador antes de sofrer seromorfose, mas, como nenhum estudo sistemático é possível, ninguém sabe ao certo o motivo real de haver feiticeiros entre eles. No entanto, é certo dizer que a combinação de poder psiônico e as habilidades de feiticeiro é assustadora. Essas criaturas são evitadas até mesmo por outros de sua própria espécie. Cérebros anciãos. No centro de cada grande comunidade de devoradores de mentes está uma poça fétida de fluido turvo, turbulento e salgado. A piscina em si pode ter qualquer configuração, mas em todos os casos tem 2 propósitos. Primeiro, é uma incubadora para girinos de Illithids. Centenas de milhares podem habitar a piscina como uma massa abundante a qualquer momento. Em segundo lugar, ela serve como um reservatório de nutrientes para o cérebro ancião da comunidade, a inteligência que orienta e une os Illithids em sua sociedade fortemente tecida. Não se sabe como um cérebro ancião surge. Mesmo para os devoradores de mentes, um cérebro ancião é atemporal e eterno. É um volume de tecido amorfo e contorcido, o conglomerado de matéria cerebral rejeitada por devoradores de mentes falecidos. Quando um devorador de mentes morre, seu cérebro é removido cerimonialmente e lançado na piscina. Após afundar, ele é absorvido pela massa maior. Essa fusão do cérebro de um indivíduo com o cérebro comunal ancião é um destino ao qual os devoradores de mentes aspiram. Eles não temem ou lamentam sua morte. Na verdade, eles temem uma morte que os impeça de se tornarem parte do cérebro dos anciãos. Nenhuma personalidade individual sobrevive à absorção. O cérebro é senciente, alguns podem dizer supersenciente, mas sua consciência está fora de qualquer experiência humana ou de um devorador de mentes. A natureza de seu intelecto é um mistério até para eles, porque mesmo seus potentes psiônicos não podem penetrar além das camadas mais superficiais de um cérebro ancião para discernir seu funcionamento interno. O cérebro é claramente uma entidade física e também psíquica. Ele subsiste, extraindo vibrações psíquicas atuais dos girinos, que abundam ao seu redor. Os girinos, devorados, são reduzidos a resíduos oleosos que se dissolvem lentamente na salmoura. Um cérebro ancião tem tipicamente 2,5 metros a 3 metros de diâmetro, independentemente de quantos cérebros são absorvidos por sua massa. Embora a massa do cérebro ancião não aumente além desta proporção, sua inteligência e conhecimento continuam aumentando. Cada novo cérebro contribui com toda a sua experiência de vida para a totalidade do cérebro ancião, e eles governam suas comunidades completamente. Seus ditames e pronunciamentos estão fora de questionamento. Alguns são cruelmente ditatoriais, enquanto outros permitem níveis variáveis de liberdade.
Os mais passivos servem apenas como consultores e fontes de informações históricas. A norma é um grau de controle em algum lugar entre o autoritarismo absoluto e o despotismo esclarecido. O alcance telepático de um cérebro ancião se estende por 100 metros, embora alguns deles possam ter talentos feitiços ou poderes psionicos que estendem esse alcance. Dentro desse raio, um cérebro ancião está ciente de todas as coisas vivas. O material interveniente não tem efeito em sua capacidade de se comunicar ou em sua consciência de todos os pensamentos ao seu alcance. Essa hiperconsciência torna quase impossível que os inimigos entrem sorrateiramente em uma comunidade Illithid. Sua presença é detectada, e a resistência é organizada muito antes que os invasores se aproximem o suficiente para representar uma ameaça significativa. Além de se comunicar diretamente com devoradores de mentes individuais, um cérebro ancião pode estabelecer contato entre dois ou mais Illithids, que, de outra forma, estariam fora do alcance um do outro. Nessa função, o cérebro ancião atua apenas como um conduto, embora ouça e se lembre de tudo o que passa por ele. Alguns deles usam feitiços e poderes psionicos para manter contato com os devoradores de mentes individuais, a distâncias tremendas, permitindo a comunicação quase instantânea em toda a comunidade. Por causa da consciência de um cérebro ancião, os devoradores de mentes são necessariamente uma das criaturas mais lícitas. Conspirar contra a comunidade ou o cérebro ancião é impossível. Até mesmo o menor desvio da norma social pode resultar em uma ação corretiva rápida, que vai desde um único aviso severo até a coerção ou aniquilação psíquica, dependendo de quão severo o cérebro ancião se preocupa em ser no momento. Os cérebros anciães crescem e ganham poder continuamente. Eles nunca ficam decrépitos, enfermos ou senéis. Sua sanidade pode ser questionada, mas apenas da perspectiva limitada das criaturas mortais. Um grande número de Illithids acredita que todos os cérebros anciães estão crescendo em direção a um propósito final, que em algum ponto no futuro, eles se fundirão em um único cérebro que tudo vê, capaz de se comunicar através de distâncias ilimitadas através do plano astral. Entretanto, devoradores de mentes cometem um grande equívoco a respeito dos cérebros anciães. Eles acreditam que sua consciência individual sobrevive após serem absorvidas por eles. Essa noção está completamente errada. O cérebro ancião extrai conhecimento e força da matéria cerebral e adiciona sua própria massa, mas o Illithid está morto. Apenas o cérebro ancião vive para sempre. Eles guardam esse segredo, como se poderia esperar, e esta é uma das razões que os levam a impedir a leitura de suas mentes. Golem cerebral. Uma das habilidades mais surpreendentes e perturbadoras de um cérebro ancião é sua capacidade de criar o que é conhecido como golem cerebral. Este construto é formado a partir dos cérebros de criaturas inteligentes, com um corpo que é uma porção expulsa da própria massa do cérebro ancião. A cabeça do golem secreta uma substância viscosa, que envolve o corpo em uma pele fina e membranosa. Poucos não-Illithids já viram uma dessas monstruosidades. Eles às vezes funcionam como um músculo adicionado para uma comunidade Illithid que enfrenta um perigo iminente, mas sua principal função é servir como as mãos físicas do cérebro ancião e realizar tarefas que são muito importantes, secretas ou complexas para devoradores de mentes. Como tal, eles são vistos com grande admiração. O surgimento de um golem cerebral da piscina de um cérebro ancião é considerado um grande presságio e tratado com admirável solenidade pela comunidade. Um golem cerebral compartilha a impermeabilidade de seu criador às sondas psíquicas. Ele nunca se comunica de forma alguma com as entidades que encontra. Se ele for destruído antes de retornar à piscina para a reabsorção, sua massa não parece fazer falta para o cérebro ancião. Alrun. Muitos devoradores de mentes praticam magia, e alguns se tornam bastante poderosos. No entanto, a sociedade Illithid prefere se concentrar na verdadeira herança de domínio psiônico das criaturas. Como resultado, o estudo excessivo de magia é considerado uma distração na melhor das hipóteses, e uma ofensa na pior.
Os devoradores de mentes que violam persistentemente essa restrição sofrem a punição final. Eles estão proibidos de se juntar ao cérebro ancião após a morte. Por essa razão, devoradores de mentes que estudam magia, e especialmente feitiçaria, dedicam a maior parte de sua atenção a inventar maneiras de estender suas vidas de forma não natural. Ou seja, o objetivo final é se tornar um Lich. Os que conseguem se tornar Liches são conhecidos como Alruns por outros devoradores de mentes, ou Ilitiliches na língua comum. Fisicamente, pode ser difícil distinguir um Alrun de um devorador de mentes normal. A diferença mais óbvia é a falta de revestimento de muco sempre presente do devorador de mentes. Sem essa proteção, a pele do Alrun fica seca e rachada. Seus olhos podem parecer enrugados e fundos. Ambas as pistas são facilmente perdidas por alguém que nunca viu um devorador de mentes vivo. Por causa de seu fascínio pela magia arcana, um Alrun típico não possui mais poder psiônico do que um devorador de mentes comum. Entretanto, seu terrível domínio de magia mais do que compensa sua falta de destreza psiônica. Os devoradores de mentes evitam universalmente os Alruns, considerando-os abomináveis porque tais criaturas mortas-vivas sacrificaram qualquer esperança de se juntar ao cérebro ancião. Um Alrun, residente próximo a uma comunidade Elitid ou posto avançado, será caçado e exterminado se sua presença for descoberta. Devoradores de mentes vampiros. Ainda mais estranhos do que os feiticeiros Elitid são os vampiros Elitid. Como eles surgiram é desconhecido. Ao contrário de outros vampiros, eles não dão origem a crias ou propagam sua espécie deixando vítimas feridas. Um devorador de mentes vampírico tem pouca semelhança com seus parentes. Enquanto um devorador comum prefere mantos ricos e luxuosos, um Elitid vampiro não usa nada para cobrir sua carne cinza escura. Sua cabeça é menor, de forma diferente e achatada, parecendo quase ter encolhido ou parcialmente colapsado para dentro. Os tentáculos de um vampiro Elitid são mais longos e mais musculosos, e ele os usa tanto para golpear quanto para agarrar. Tal monstro seria verdadeiramente assustador se possuísse o intelecto poderoso de um devorador de mentes. Felizmente, os devoradores de mentes vampíricos são completamente selvagens. Suas mentes possuem astúcia bestial e selvageria, mas eles não pensam nem raciocinam. Alguma parte de suas mentes deve se lembrar de suas vidas pregressas, já que seus lugares favoritos são subterrâneos, nos tipos de áreas onde vivem os devoradores de mentes. Os Elitids são os piores inimigos de um devorador vampiro, porque eles os destroem sempre que têm uma oportunidade. Urofions. As limitações raciais envolvidas na seleção de corpos de doadores para a seromorfose são bem conhecidas dos Elitids. Ainda assim, esse conhecimento não os impede de fazer experiências com outras criaturas para ver o que pode resultar. Na maioria dos casos, tanto o hospedeiro quanto o girino morrem. Estranhamente, implantar um girino em um Roper, estrangulador, se mostra viável. O resultado é um Urofion, ou Roper Elitid. Este é o único caso conhecido de implantação de girino com sucesso em uma criatura de sangue frio. Fisicamente, Ropers e Urofions são quase indistinguíveis. Urofions são estacionados em torno de comunidades de Elitid para agir como guardiões e sentinelas. Eles vivem suas vidas da mesma forma que qualquer estrangulador, solitários, sedentários e estacionários. Seus sentidos aguçados permitem detectar intrusos a grandes distâncias. Quando uma vítima se aproxima a 15 metros, um Urofion libera uma poderosa explosão mental para atordoar a presa. Então usa seus 6 tentáculos muito longos para agarrar a vítima, arrastá-la para perto e extrair seu cérebro. Intelectualmente, os Urofions estão no mesmo nível de qualquer outro Elitid, e suas habilidades psionicas são quase tão poderosas. No entanto, eles são vistos pela comunidade como inferiores, e adequados apenas para vidas de serviço enfadonho. Brilhantes, mas isolados, os Urofions vivem vidas de desesperada solidão e frustração. Enquanto a maioria permanece leal a seus criadores, alguns vagueiam em busca de seus próprios objetivos inescrutáveis. Neotelids. Entre os tabus mais fortes da sociedade Elitid está a ideia de não implantar um girino maduro no cérebro de um doador.
Embora alguns girinos sejam implantados experimentalmente, com a morte sendo o resultado quase certo, nenhum é impedido intencionalmente de implantação. Em raras ocasiões, uma comunidade Illithid desmorona, normalmente devido a um ataque externo, e o cérebro ancião é morto. Quando isso acontece, os girinos são subitamente libertados da predação pelo cérebro ancião, sempre faminto. Eles, por sua vez, não são mais alimentados por seus cuidadores, e os girinos ficam cada vez mais famintos. Movidos pela fome, eles se voltam para o canibalismo. Apenas um girino de todos aqueles da piscina sobrevive, e a energia psíquica que ele acumula absorve de seus companheiros, e possivelmente do cadáver em decomposição também do cérebro ancião, permite que ele cresça muito mais do que qualquer girino normal, até o tamanho de um cachorro pequeno. Eventualmente, a fome novamente o leva a um ato desesperado, de rastejar para fora da piscina salgada para o mundo subterrâneo em busca de comida. Uma vez livre da piscina, a criatura vive da caça de ratos e outros vermes, uma dieta que permite que ela cresça ainda mais. Eventualmente, tal abominação captura e devora uma criatura senciente, seja um Duergar, um Drow ou um infeliz humano longe de casa. Consumir aquele primeiro cérebro pensante desencadeia a mesma reação no girino que teria ocorrido se o girino tivesse sido implantado normalmente. Torna-se autoconsciente e sua latência psiônica potencial é desperta. Nesse ponto, a criatura se torna um Neothelid. Sem treinamento, selvagem, feroz e brilhante, ele não conhece nada além da existência sórdida e predatória que viveu até agora. Neothelids rondam as passagens subterrâneas em busca de mais cérebros para saciar sua fome constante, se tornando cada vez maiores e mais violentos. Espécimes de verdadeiros leviatãs foram vistos rondando as profundezas do subsolo. Além de possuírem as habilidades psiônicas usuais de um Illithid, essas criaturas podem borrifar enzimas corrosivas dos seus dutos de tentáculos, reduzindo as vítimas a uma poça de limo e deixando apenas o cérebro pulsante e ileso. Eles não têm conhecimento de suas ligações com os Illithids. Então, eles são tão propensos a atacar os devoradores de mentes quanto qualquer outra coisa. Magia Illithid. Embora sua sociedade altamente estruturada às vezes seja confusa e conservadora, os Illithids são solucionadores de problemas tremendamente criativos. Seja trabalhando com roldanas, engrenagens, efeitos psiônicos, magia, alquimia ou uma combinação dos quatro, sua grande inteligência e competitividade natural levam a soluções exclusivas. Ao contrário de muitas outras aberrações, cuja forma física torna difícil o uso de itens mágicos feitos por humanoides, devoradores de mentes são humanoides na forma para usar os mesmos itens mágicos de que qualquer personagem humano poderia usar. Eles naturalmente preferem itens que aumentam sua já formidável acuidade mental, buscando ou elaborando os mesmos por conta própria. Eles também valorizam muito a magia defensiva. Os devoradores de mentes acham que são importantes demais para se permitirem serem mortos por meio de preparação insuficiente, e vão longe para se prover de defesas mágicas de todos os tipos. Nautiloid. Há rumores de que nem todos os devoradores de mentes vivem abaixo da superfície. Alguns contos falam de navios em forma de conchas de Nautilus, que são capazes de voar pelos espaços entre os mundos. A maioria dos estudiosos sérios descarta tais histórias, considerando-as como pura fantasia, apesar daqueles que afirmam ter visto esses navios em primeira mão existirem. Os próprios Illithids sabem que as histórias são verdadeiras. Os grandes navios são resquícios de um futuro glorioso, quando seu império abrangerá não apenas mundos, mas todo o universo. O conhecimento de como construir essas embarcações de atordoamento está perdido, ou mais corretamente, ainda não foi totalmente descoberto. Até que isso aconteça, os navios restantes navegam pelos grandes golfos do céu noturno com cautela, em busca de evidências de colônias perdidas de aventureiros e postos avançados de Githyanki escondidos.
A Sombra Sussurrante. De todas as questões que cercam os Illithids, uma é muito importante, e também a mais misteriosa. De onde eles vêm? Para responder a esse enigma, os estudiosos se limitam a fragmentos de pistas de um punhado de textos antigos. A referência mais clara é encontrada no Manual do Leitor do Planeta, um livro de conhecimento primordial publicado, supostamente, na grande cidade do centro de tudo, Sigil. Ele fala em certos termos de um império Illithid que se estendeu por mundos em um tempo anterior à memória. As Crônicas de Astromundi, um texto de origem antiga, porém desconhecida, fala dos Illithids como uma raça de cria monstruosa, escondida sob o mundo por seus progenitores. Nenhuma pista é dada quanto à identidade desses progenitores. O texto sugere que os Illithids odiavam seus criadores com tal paixão que os atacaram e os destruíram totalmente, não deixando nenhum vestígio de sua existência para o estudioso moderno examinar. A mais arcaica de todas as fontes é um conjunto de tábuas de pedra conhecidas como Profecias de Sargon, que recebeu o nome de uma cidade de ruínas perturbadoras chamada Sargon. As tábuas contêm passagens tão enigmáticas que foram interpretadas como profecias em vez de história. Cada uma tem uma semelhança central com o que é inconfundivelmente um devorador de mentes. As runas inscritas apresentam um aspecto preocupante para o observador. Elas falam de um mundo Illithid banhado em noite eterna, que é destruído por algum cataclisma violento, do qual os Illithids fogem em navios voadores. A partir desses vislumbres fragmentários do passado obscuro e das histórias orais de várias raças longevas, os estudiosos inventaram a seguinte história da raça Illithid. Sua origem é simplesmente desconhecida. De onde quer que tenham vindo, em um tempo tão antigo que não existe nenhum registro, os Illithids governaram um vasto império que abrangia vários mundos. Este império, construído sobre uma base de escravidão e dominação sobre quaisquer outras raças que existiam naquela época, ofuscou tudo o que veio desde então. Em algum ponto, algumas daquelas raças escravizadas desenvolveram um certo grau de resistência às algemas psíquicas dos Illithids. Quando obtiveram poder suficiente, os escravos se revoltaram. Ninguém sabe dizer como foi feito, mas os escravos conseguiram derrubar seus senhores e ganhar a liberdade. A era que se seguiu foi de vingança implacável, enquanto bolsões desesperados de Illithids eram caçados e exterminados. Os escravos libertos não estavam livres de contendas e começaram a guerrear entre si. Isso teve dois efeitos. Primeiro, os ramos feudais dos ex-escravos tornaram-se o que agora são conhecidos como Githyanki e Githzerai, que fazem guerra entre si até hoje. Em segundo lugar, os Illithids, que escaparam de sua vingança, foram capazes de se reagrupar e escapar para fortalezas defensáveis no subsolo, onde as raças Gith escolheram não persegui-los. Esse relato é basicamente verdadeiro em suas linhas gerais, mas apresenta falhas em um aspecto surpreendente. Embora a rebelião dos Gith realmente tenha ocorrido no passado, cerca de 2000 anos atrás, para ser preciso, seus próprios mestres devoradores de mentes tinham acabado de chegar naquela era, vindos de um futuro inimaginável. Bem, no final dos tempos, os devoradores de mentes enfrentaram a extinção nas mãos de algum adversário desconhecido. Apanhados na agonia da derrota, atormentados em suas capitais em ruínas, postos avançados menores haviam caído antes, os Illithids sobreviventes elaboraram um plano desesperado. Quando seus últimos bastiões foram atacados e suas defesas psíquicas violadas, os devoradores de mentes sacrificaram incontáveis cérebros anciães e potentes o suficiente para produzir um turbilhão psiônico de proporções inimagináveis. A cacofonia de energia que se seguiu demoliu as próprias leis que sustentam a estrutura do tempo. Os Illithids e tudo o que restou de sua civilização decadente foram arremessados no passado, através das barreiras destruídas que separavam as eras para chegar ao mundo atual, mas há milhares de anos antes, conforme registrado nas profecias de Sargon. A aposta impressionante dos Illithids valeu a pena. Ao chegar ao mundo humano de vários milhares de anos atrás,
eles rapidamente escravizaram a raça humanoide conhecida como Gith, buscando restabelecer seu império em sua nova era. Após séculos de servidão, os Giths se rebelaram com sucesso contra eles. Muito do conhecimento e da magia maravilhosa trazidos ao passado distante pelo Império Illithid, no final dos tempos, foram destruídos nesta rebelião, e por longos anos os Devoradores de Mentes foram espalhados e desorganizados em seu rastro. Embora a rebelião dos Giths tenha sido uma grande catástrofe, os Devoradores de Mentes são uma raça paciente. Eles precisam apenas esperar na escuridão, planejando, corrigindo erros previstos e reunindo forças para o momento em que retornem à ascensão. Em um futuro distante, quando as estrelas forem reduzidas a cinzas pálidas e vermelhas, tremulando friamente sobre mundos sonolentos, os Illithids se levantarão de suas tocas subterrâneas para enfrentar o crepúsculo lânguido e estabelecer mais uma vez o império que perderam. Eles serão mais fortes, cruéis e famintos do que nunca, e toda esperança morrerá. Linguagem. Devoradores de mentes não têm língua própria. Entre si, eles se comunicam inteiramente por meio de telepatia acentuada, com movimentos de tentáculos. A princípio, sua telepatia é de curto alcance e limitada às criaturas dentro de sua linha de visão. À medida que um devorador de mentes amadurece, ele ganha maior controle e poder, além da capacidade de manter a comunicação com várias mentes ao mesmo tempo. Devoradores de mentes entendem e podem falar o subcomum, quando a comunicação verbal é necessária. Devido à sua alta inteligência, a maioria dos devoradores de mentes também conhece várias outras línguas, geralmente o comum, élfico, aquan e infernal. Embora desprezem falar qualquer língua em voz alta, os devoradores de mentes acham útil serem capazes de ler textos produzidos por humanos ou por seus rivais subterrâneos comuns, aboletes e drow. Devoradores de mentes usam uma linguagem escrita única conhecida como Qalif. Qalif não tem forma falada, é um registro de pura comunicação telepática. O script Qalif se assemelha a 4 linhas paralelas de traços e espaços em relevo, destinados a serem lidos pelo toque. Cada linha carrega uma linha de pensamento independente, mas, para entender a mensagem, todas as 4 linhas devem ser lidas simultaneamente. A cadência da escrita tenta capturar o ritmo e a sensação da comunicação telepática em várias camadas. O efeito é quase impossível para os não-Illithids entenderem ou traduzirem sem anos de estudo. O script Qalif é comum na maioria da arquitetura Illithid. Em muitos casos, ele funciona em extensões ininterruptas, em todas as paredes. Exploradores e intrusos que não entendem o significado das marcações geométricas as confundem com símbolos religiosos ou esculturas decorativas. Religião. A religião Illithid difere da maioria das teologias por não se preocupar com a vida após a morte. Os devoradores de mentes sabem o que acontece com eles quando morrem. Eles se fundem com o cérebro ancião. Eles reverenciam uma divindade cujas filosofias refletem as suas próprias, que o conhecimento é a maior mercadoria, a escuridão, a maior iluminação, a mente, o maior poder, e os Illithids, a maior raça. Eles têm uma divindade em Ilsensen. Ilsensen reside nas vastas cavernas do pensamento abaixo da superfície do domínio concordante das terras exteriores. Ele não tem corpo físico, mas se manifesta como um pensamento coeso na forma de um cérebro gigantesco e pulsante. Gânglios de comprimento infinito estendem-se em todas as direções de sua forma brilhante e alcançam todos os cantos da existência. Por meio desses gânglios, Ilsensen explora todo o conhecimento que existe. Ele perscruta as mentes dos maiores sábios de todas as dimensões, suga memórias desbotadas dos cérebros ressecados, de bruxos mortos e olha através do espaço e do próprio tempo para aprender tudo o que há para saber. De tudo o que examina, ele julga que os devoradores de mentes são as mais dignas das criaturas mortais. Devoradores de mentes não adoram Ilsensen, da mesma forma que humanos ou elfos adoram suas divindades.
Eles reverenciam o Deus por sua gigantesca capacidade mental em todos os sentidos. Para eles, Ilsensin é a forma definitiva do que um cérebro ancião aspira a ser e pode se tornar, na plenitude de incontáveis eras de crescimento. Os Illitids invejam seu vasto conhecimento, que em termos práticos parece ilimitado. Eles imploram favores a Ilsensin e até suplicam, mas seu egoísmo inato e avassalador impede qualquer adoração verdadeira. O sacerdócio de Ilsensin é pequeno e seletivo. Os clérigos Illitid vivem monasticamente, perseguindo o conhecimento por si só e participando de experimentos para desenvolver novos poderes psiônicos. Através de sua adoração, eles recrutam a ajuda de Ilsensin, que sabe tudo o que está escondido até mesmo para os cérebros anciãos. Sacerdotes devoradores de mentes não são insultados como os magos, e especialmente os feiticeiros, mas eles não se misturam com a sociedade Illitid. Eles raramente saem de seus templos, exceto quando realizam cerimônias importantes. Seguindo a sugestão de Ilsensin, os clérigos às vezes usam ratos cranianos como espiões ou para transmitir mensagens a longas distâncias. Quando Ilsensin precisa intervir diretamente nos assuntos materiais, geralmente envia seu procurador, Lugribosc. Relações com outras raças. Devoradores de mentes não têm amigos. Se um Illitid trata uma criatura de outra raça como igual, ele está fingindo amizade. Outras raças são úteis quando trazem informações e comercializam mercadorias. Em última análise, os Illitids têm apenas duas maneiras de interagir com outras raças: escravidão e consumo. Se um Illitid trata um Drow ou Duergar com respeito, nunca com deferência, está fazendo isso apenas para servir a seus próprios propósitos. De todas as raças, os Devoradores de Mentes têm uma inimizade especial por Githyanki e Githzerai. Ambas as raças caçam Illitids. Devoradores de Mentes não têm misericórdia deles e não recebem nenhuma em troca. As únicas criaturas que os Illitids temem são os mortos-vivos, porque eles não têm mentes para dominar. Mortos-vivos não podem ser detectados psionicamente, não podem ser atacados com poderes que afetam a mente e não podem ser mortos pela remoção do cérebro. Todas as características que os tornam peculiarmente perigosos para devoradores de mentes. A ameaça dos Gith. Os Githyanki e Githzerai são inimigos implacáveis de seus antigos mestres Illitid e entre si. A relação entre essas três raças é de animosidade e violência milenares. Em sentido literal, os Devoradores de Mentes criaram os Githyanki e Githzerai. Eles são o resultado final de gerações de procriação seletiva de escravos Illitid. A raça básica da qual esses dois derivaram é desconhecida. Os progenitores Gith podem ter sido trazidos ao passado, vindos do Império Illitid, no final do tempo, ou eles podem ter sido simplesmente uma raça do mundo mundano capturada durante a primeira grande incursão do aviador do futuro. Até mesmo os Giths não sabem suas origens. Em qualquer caso, eles agora estão suficientemente removidos das mesmas para que se importem. O assunto hoje é de interesse apenas de historiadores. Os Githyanki e Githzerai são mais semelhantes do que qualquer uma das raças pode admitir. Não pode haver dúvida de que em algum momento essas duas raças eram na verdade uma só. A divisão realmente ocorreu depois que os Giths ganharam sua liberdade dos Devoradores de Mentes. O cisma que os dividia em dois campos era filosófico e social, não racial. O ódio que isso gerou foi tão intenso e ainda é tão profundo em ambas as sociedades que elas não podem coexistir no mesmo plano. Os Githyanki escolheram viver em fortalezas à deriva secretadas no plano astral, enquanto os Githzerai escondem seus mosteiros no limbo. A partir dessas fortalezas, ambas as raças invadem o plano material em busca de vingança contra os Devoradores de Mentes. Os Githyanki são principalmente uma raça de guerreiros e magos, enquanto os Githzerai favorecem as classes monge e ladino. Embora seja claro para quem está de fora o quanto esses dois grupos podem ajudar um ao outro, o pensamento é um anátema para eles. Se Githzerai encontrar Githyanki,
eles alegremente matam uns aos outros. Apenas a oportunidade imediata de matar seu inimigo comum faz com que parem de lutar e trabalhem juntos. Essa animosidade serve bem aos devoradores de mentes. Se os Gith um dia se unissem, combinando suas forças únicas e seu vasto conhecimento dos planos, o futuro pareceria sombrio para os devoradores de mentes. Claramente, é do interesse dos Elitids manter seus dois inimigos mais implacáveis na garganta um do outro o maior tempo possível. Especificamente, os devoradores de mentes tomam medidas para evitar que seus inimigos se tornem numerosos ou poderosos demais. Eles recrutam espiões entre os Githzerai e Githyanki, membros daquelas raças que, por meio de chantagem ou desejo de vingança, se voltaram contra seu próprio povo. Esses agentes não apenas mantêm os devoradores de mentes informados sobre os planos de seus inimigos, mas também continuam a agitar as brasas do ódio racial, garantindo que as duas raças permaneçam separadas. Os Elitids, por outro lado, são imunes a tais maquinações, graças aos cérebros anciães que tudo sentem. Nenhum espião poderia operar por muito tempo em uma comunidade de devoradores de mentes sem ser descoberto, e a punição seria a mais simples e eficaz de todas: a morte, sem ser integrado ao cérebro ancião. Escravos. As comunidades Elitids estão cheias de escravos, que fazem todo o trabalho braçal na sociedade deles. Eles são os empregados domésticos, funcionários públicos e animais de tração. Eles até mesmo preenchem as fileiras dos exércitos de devoradores de mentes, onde seu papel é principalmente servir como bucha de canhão enquanto os poderosos Elitids causam estragos no inimigo com explosões mentais e dominação mental. Escravos recém-capturados são submetidos à inspeção e desinfecção, seguidos por bombardeio psíquico constante para garantir que se tornem escravos dóceis e voluntários. Os poucos sortudos que conseguiram escapar da escravidão descrevem isso como um pesadelo acordado. O escravo está sempre ciente do que está fazendo e fica cheio de repulsa por seus atos, mas é impotente para resistir aos comandos dos Elitids. A desesperança e o horror desse cativeiro mental pesam sobre o escravo como um peso constante. Muitos escravos são capturados em ataques, mas não todos. Alguns são criados seletivamente. Poucos morrem de causas naturais e a maioria se torna comida para seus mestres. Sua utilidade também não termina com a morte. Os corpos, sem o cérebro, é claro, são usados para alimentar outros escravos. Os Elitids têm necessidade de dominar criaturas inferiores e têm muito orgulho da quantidade e qualidade de seus próprios escravos pessoais. Um Elitid, com um escravo especialmente valioso ou exótico, goza de grande prestígio entre seus pares, enquanto um Elitid sem escravos é considerado fraco e incompetente. Os objetivos da raça. A sociedade de devoradores de mentes é única, pois os Elitids sabem que seu destino é dominar o universo. Os Elitids não são tolos o suficiente para acreditar que o futuro não pode ser mudado, portanto, eles não são complacentes. Eles sabem que os Githyanki e os Githzerai, em particular, podem inadvertidamente alterar o futuro ao destruir a sua raça. Os cérebros anciães se destacam em ver o quadro geral. Eles têm uma visão de longo prazo que excede o tempo de vida da maioria das raças. Seus esquemas ativos podem envolver planos que não serão concretizados por décadas ou séculos. Esse tipo de planejamento de longo prazo torna quase impossível para quem está de fora deduzir o que um grupo de devoradores de mente está planejando. Às vezes, os próprios devoradores de mente não entendem inteiramente por que o cérebro ancião os instrui a fazer certas coisas. No curto prazo, porém, os devoradores trabalham em direção a alguns objetivos reconhecíveis. Eles se opõem e matam Githyanki e Githzerai, onde e quando os localizam. Eles estabelecem links mentais com não-elitids que podem ser úteis para eles enquanto exploram outros como alvos potenciais para ataques. Eles procuram manter um fluxo constante de cérebros para nutrição. Eles expandem seus conhecimentos em todas as áreas. Somente por meio do conhecimento eles podem fazer previsões precisas sobre o futuro. Eles procuram minar impérios emergentes na superfície. Os Elitids não veem os impérios da superfície como ameaças diretas ao seu eventual surgimento. Em vez disso, eles interferem experimentalmente com impérios em crescimento. Nisso,
Todo o mundo da superfície é seu laboratório. Ao se intrometer na política da superfície para provocar o colapso governamental, eles esperam aprender contra quais armadilhas se proteger ao erguer seu próprio império. O plano de maior alcance, mais ambicioso de todos, é encontrar um meio de extinguir o Sol. Devoradores de mentes não são prejudicados pela luz solar, mas eles a odeiam e a evitam a todo custo. Se o mundo pudesse mergulhar na escuridão, os Illithids poderiam se expandir de seus covis subterrâneos para a superfície, onde todos os melhores cérebros podem ser encontrados. As necessidades dietéticas peculiares dos Illithids geram uma barreira significativa para a manutenção de laços com outras raças. Cair nas garras dos devoradores de mentes garante um destino terrível, visto que os Illithids devem devorar cérebros diretamente dos crânios das vítimas vivas para sobreviver. Como eles mantêm um suprimento suficiente? Esta é uma pergunta extremamente pertinente. Um devorador de mentes deve ter no mínimo um cérebro fresco por mês. Qualquer coisa menos que isso e ele sofre debilitação física, tornando-se tão fraco que pode até morrer. Sua dieta ideal é um cérebro por semana. Um devorador de mentes que consome um cérebro por semana não se sente privado, mas ele pode comer mais do que isso por prazer e para um impulso psíquico, e o fará se houver cérebros em abundância. Normalmente, os devoradores de mente consomem algo entre o mínimo de um cérebro por mês e o ideal de um cérebro por semana, consumindo, em média, um cérebro a cada 2 semanas, e complementando sua dieta com outros alimentos. Isso não parece muito, mas considere o efeito de uma comunidade de 100 devoradores de mentes. Para manter a saúde, eles precisam de 50 cérebros por semana, ou 2.600 cérebros por ano. Manter esse abastecimento é a tarefa mais importante e difícil que uma comunidade Illithid enfrenta. A necessidade de cérebros consumíveis é a principal razão pela qual as comunidades de devoradores de mentes tendem a ser pequenas. Grandes comunidades, 100 ou mais Illithids, são raras. Cidades de até 2.000 pessoas são ainda mais. Elas são tão raras, na verdade, que os sábios as consideram fábulas. Para manter sua dieta, os devoradores de mentes contam com 3 métodos: criar seu próprio suprimento, tirar o cérebro de intrusos e fazer ataques cerebrais. Os Illithids mantêm grandes estoques de escravos e poucos morrem de morte natural. No entanto, as necessidades dos devoradores não podem ser atendidas inteiramente por meio de estoques. As raças que produzem cérebros desejáveis amadurecem muito lentamente para serem rebanhos eficientes. Usando humanos como exemplo, e assumindo que um cérebro humano atinge a maturidade aos 20 anos, cada Illithid precisaria de mais de 250 escravos apenas para garantir seu próprio suprimento mínimo de comida. Mesmo um pequeno posto avançado de 20 Illithids precisaria de 5.000 escravos humanos em seus lotes de alimentação, e 1/3 da metade deles seria jovem demais para o trabalho pesado. Para uma dieta mais saudável, esse número dobra e quadruplica para uma dieta ideal. A logística por trás de um programa tão grande torna isso impossível. Outras raças amadurecem mais rápido que os humanos. Goblins, Orcs e Grimlocks, por exemplo, atingem a idade consumível em metade ou 2/3 do tempo que leva um ser humano, mas eles não são tão desejáveis como comida. Além das questões logísticas, os cérebros de escravos vitalícios são menos satisfatórios para os devoradores de mentes do que os cérebros de indivíduos livres. Um escravo tem poucas experiências verdadeiras para lembrar, e ainda menos emoções, que são a carne e batatas de uma mente nutritiva e gratificante. O segundo método para manter um estoque de cérebros envolve atacar intrusos que vagueiam muito perto de fortalezas Illithids. Monstros errantes, comerciantes imprudentes e, o melhor de tudo, heróis em busca de aventura. Embora as mentes ativas, cheias de experiência e magia dos aventureiros sejam consideradas as mais saborosas de todas, elas são raras. Colher esses cérebros envolve consideravelmente mais do que um nível médio de perigo. Magos e paladinos que vêm armados com feitiços potentes e armas mágicas lutam com força. A maior desvantagem desse método é que as intrusões ocorrem com pouca frequência para serem mais do que uma feliz surpresa para devoradores de mentes. A terceira e única solução confiável para os Illithids é capturar os cérebros de que eles precisam por meio de ataques constantes e agressivos.
Os ataques ao cérebro podem ser de longo alcance, uma vez que os Elitids preferem não despovoar sua vizinhança imediata. Eles atacam todo o mundo subterrâneo quanto o iluminado pelo sol. Abaixo do solo, seus alvos favoritos são os Drow, Kultoas, Duergar, Anão da Profundeza, Halflings, também das Profundezas, e Derro, principalmente por causa de seus delírios de grandeza, que deixam seus cérebros com um sabor agradável. Goblins e Hobgoblins, como também Grimlocks, são consumidos quando necessário e às vezes tornam-se alimentos básicos, mas não são altamente avaliados devido à sua inteligência mundana e falta de imaginação. Criaturas como Umberhooks e Shorns tornam-se alimentos Illithid de vez em quando, mas mais por sua natureza exótica do que qualquer outra coisa. Os Illithids evitam comer trogloditas, exceto em emergências de vida ou morte. A superfície, com sua riqueza de raças humanoides de sangue quente, fornece uma caça melhor. Humanos, halflings, elfos e anões da superfície são os mais valorizados. Orcs, goblins, ogros e hobgoblins, que vivem na superfície, são melhor avaliados do que seus primos subterrâneos. Fadas, ninfas, sátiros e outras criaturas feéricas são iguarias difíceis de capturar. Os ataques vêm em duas variedades, diferenciadas pelo fato de o objetivo ser comida ou cativos. As batidas de alimentos são fáceis de organizar e de curta duração. Alguns devoradores de mente organizam seus poderes psicoportivos para se teletransportar ou viajar astralmente para um local-alvo. Uma vez lá, eles armam emboscadas ou planejam invasões com um máximo de surpresa. Depois de se alimentar, eles voltam para casa e a invasão termina. Esses ataques varrem vilarejos inteiros ao longo de meses, quando vários devoradores de mentes decidem retornar repetidamente ao mesmo local para se alimentar. 10 devoradores de mentes, cada um levando uma vítima por semana, matam 130 pessoas em uma única temporada. Como quase sempre pegam o mais forte primeiro, a capacidade de resistência de uma aldeia pode ser eliminada antes que os habitantes entendam o que está atacando. Uma vez que os líderes e guerreiros mais fortes são abatidos, aqueles que não fogem para lugares mais seguros vivem apenas até que um Illithid invasor os encontre. Devoradores de mentes tenham cuidado de cobrir seus astros. Eles não deixam corpos com os crânios vazios para testemunhar a identidade dos atacantes. Uma cidade sob esse tipo de ataque de devorador de mentes simplesmente experimenta desaparecimentos misteriosos. Caçadores experientes de Illithids podem estimar o número de Illithids envolvidos contando os desaparecimentos em uma semana, supondo que todos os desaparecidos sejam relatados, o que pode não ser o caso em uma cidade ou vila grande. Do ponto de vista dos invasores, os ataques para cativos se mostram muito mais complexos e exigem muito planejamento logístico. Os principais problemas incluem a dificuldade de transportar escravos para o local do ataque, uma vez que os escravos são necessários para arrebanhar e gerenciar os cativos, e os meios de levar os cativos para o subterrâneo sem sofrer represália. Essas tarefas normalmente estão além da capacidade psíquica dos devoradores de mentes. Muitas pessoas estão envolvidas. Para um ataque projetado para capturar 100 adultos saudáveis, os devoradores de mentes devem trazer pelo menos 20 escravos e possivelmente até 50 se houver resistência. Para uma invasão direcionada a uma cidade de 320 km da base dos Illithids, uma caravana de tamanho considerável deve viajar sem ser detectada para o local da invasão, e em seguida voltar para casa com cativos involuntários a reboque. Na viagem de ida, a meta poderia ser alcançada em 4 dias, mas a viagem de volta envolve perigo muito maior. Os cativos são forçados a cobrir 50 a 70 km por dia. Eles são alimentados muito pouco e muitos também morrem de exaustão, exposição ou tristeza ao longo do caminho. Uma caravana de 100 cativos, correndo os 320 km sem segurança, pode esperar perder até metade de seus cativos quando chegar ao seu destino. Tal empreendimento realizado na superfície e através de ciclos inevitáveis de dia e noite expõe devoradores de mentes a perigos muito maiores do que eles estão dispostos a aceitar. Para reduzir o perigo, eles raramente viajam com os cativos. O pastoreio é deixado nas mãos de escravos condicionados. Os Illithids usam meios psiônicos ou mágicos para viajar instantaneamente e com segurança.
Eles podem verificar a caravana todas as noites, quando se sentirem mais seguros na superfície. Caso contrário, é improvável que sejam encontrados na companhia de uma caravana de escravos. Para aumentar as chances de trazer um grande lote de escravos com eficiência, os invasores viajam sob o solo tanto quanto possível. Cavernas retorcidas abaixo da superfície são mais extensas do que a maioria dos habitantes da superfície imagina. Planejando seus ataques com cuidado e realizando alguma engenharia criteriosa, os devoradores de mentes podem restringir a distância que seus invasores precisam viajar na superfície. Emergindo de aberturas de cavernas naturais ou cavadas por escravos, os guerreiros escravos e seus senhores elitites atacam uma aldeia na escuridão, massacram indiscriminadamente para espalhar o terror e subjugar os sobreviventes, reunir os melhores homens e mulheres e retornar ao subsolo antes de o sol nascer. Para milícias e líderes feudais não familiarizados com os devoradores de mentes e suas táticas, tal invasão parece um incidente terrível e inexplicável. Ao aderir a caminhos sinuosos e subterrâneos, os invasores podem prolongar sua jornada em 100 milhas ou mais. O tempo adicional de viagem vale a pena pela maior segurança e chance de sucesso que proporciona. Se os perseguidores seguirem os cativos para o subterrâneo, eles devem lidar com devoradores de mentes nos próprios termos deles, ou seja, numa condição muito desfavorável. Expandindo o conhecimento. Devoradores de mentes reúnem conhecimento de 4 maneiras. Eles o compram de mercadores viajantes, roubam-no diretamente das mentes dos mesmos mercadores, absorvem-no do cérebro de suas vítimas ou podem extraí-lo da mente de seus cativos. Nenhum desses métodos é usado isoladamente. Mais do que qualquer outra raça, os devoradores de mentes estão cientes das maneiras pelas quais a percepção falha e a interpretação pessoal pode distorcer os fatos. Eles sempre procuram verificar informações importantes com fontes múltiplas. Os devoradores de mentes estão mais interessados em notícias sobre acontecimentos na superfície do mundo, o que os Drow estão tramando, qualquer coisa que tenha a ver com Githyanki ou Githzerai, notícias envolvendo suas próprias atividades e importantes descobertas astrológicas ou mágicas. Eles estão interessados em tudo mais também, mas estes assuntos em específico exigem mais a sua atenção. Interferindo na política. Poucos habitantes da superfície entendem como e por que os devoradores de mentes se envolvem nos assuntos dos reinos da superfície. A maioria ficaria ainda mais surpresa ao saber que a influência dos Elithid não é totalmente negativa. Os devoradores de mentes são conhecidos por intervir para apoiar governos falidos ou ajudar sociedades mais fracas contra a invasão de alguém mais forte. Claro, é impossível ajudar uma sociedade dessa forma sem agir à custa de outra sociedade. Então, influência positiva depende do ponto de vista. Se uma sociedade está mergulhada na anarquia e na desolação para permitir que outra se expanda, a interferência que ocasionou essa mudança de fortuna dificilmente pode ser considerada positiva. Os devoradores de mentes acham surpreendentemente fácil influenciar a política da superfície, usando sua tremenda habilidade psiônica de ler e implantar pensamentos. Suas maquinações estão sempre nos bastidores. Eles alteram a mente de um rei ou rainha diretamente quando aquele soberano é forte, ou atuam através da mente de conselheiros e sábios quando um monarca tem vontade fraca. O experimento reverso também é um exercício valioso. Influenciar um monarca obstinado por meio de seus conselheiros e adicionar determinação e propósito a governantes fracos. A extensão dessa manipulação é impossível para os moradores da superfície avaliarem. Poucos se dão conta disso, e raramente estão em posição de fazer algo a respeito. Nos casos em que um monarca ou nobre aparentemente saudável começa abruptamente a agir de maneira irreconciliável com suas crenças estabelecidas, a possível causa pode estar além da senilidade, loucura ou possessão demoníaca. Um sábio mago da corte faria bem em proteger seu soberano contra a manipulação mental. Ao contrário do que alguns acreditam, a motivação dos Elithid para se intrometer na política da superfície não envolve a criação de caos ou instabilidade por si só. Isso é principalmente um benefício colateral, da perspectiva deles. Na verdade, os cérebros anciães buscam entender a dinâmica da ascensão e queda de reinos, impérios e civilizações. A sua própria história de ascensão original, da obscuridade para a dominação universal, se perdeu para eles. Eles não sabem como fizeram isso na primeira vez. Agora, que receberam uma segunda oportunidade,
pretendem maximizar suas chances de acertar e fazer com que dure para sempre. Para esse fim, eles querem explorar cada armadilha, cada decisão catastrófica e cada nuance de governo, guerra, diplomacia e governança por meio de procuradores de superfície. Como falado anteriormente, o mundo da superfície é um grande laboratório para os devoradores de mentes. Extinguindo o Sol. A ideia de que devoradores de mentes estão destinados a um dia governar o universo é alarmante o suficiente. Ainda mais assustador é o pensamento de que eles podem primeiro remodelar o universo para torná-lo mais acessível a seus propósitos e acelerar sua ascensão. Seus pares podem considerá-los loucos, mas alguns cérebros anciãos trabalham ativamente com o objetivo de apagar o Sol. Eles tiram sua inspiração da detonação psíquica massiva que lançou os restos de sua civilização no passado, retrocedendo por eras no tempo. Se os psionicos concentrados e focados pudessem fazer isso, eles raciocinam, por que não poderiam fazer algo tão cataclísmico? Mentes racionais contrapõem que, embora o salto no tempo fosse necessário, também foi drástico além da medida. Ele poderia facilmente ter fracassado, tido resultados catastróficos e deixado tamanha destruição em seu rastro que seriam necessários séculos antes que os devoradores de mentes sobreviventes pudessem reestabelecer seu domínio novamente. Em outras palavras, os riscos superam o ganho potencial, uma vez que o Sol e outras estrelas irão queimar por conta própria, sem a ajuda dos devoradores de mentes. Tudo o que é necessário para trazer a escuridão universal é paciência. Como esse enredo de extinguir o Sol encontra pouca aceitação entre a comunidade Elitid mais ampla, cérebros anciãos que o perseguem o fazem silenciosamente. Em alguns casos, eles mantêm sua agenda escondida até mesmo dos devoradores de mentes que os servem. Apenas algumas das sociedades mais fanáticas trabalham abertamente para esse objetivo. A maioria dos Elitid reconhece que seria uma realização tremenda, mas eles simplesmente acreditam que isso não pode ser feito. Como contraponto, alguns Elitids acreditam que seria mais realista encontrar maneiras de sua raça existir confortavelmente e funcionar efetivamente à luz do dia. Esse tipo de pensamento prático goza de maior aceitação entre os membros da raça, embora a maioria não consiga se imaginar vivendo na luz sem equipamentos de proteção. Estar imerso na luz do Sol é quase tão horrível para um Elitid quanto a ideia de se afogar em sangue é para um humano.